Bom, e hoje vamos dar início à leitura do capítulo 10 do Evangelho de Marcos, que vai se iniciar da seguinte forma. Partindo dali, ele foi para a região da Judéia, indo pelo outro lado do Jordão. Outra vez, a multidão se reuniu em torno dele, e como ele tinha por costume, começou a ensiná-los outra vez. Aí alguns fariseus aproximaram-se dele para testá-lo e perguntaram: é permitido a um homem divorciar uma mulher? Aí ele, respondendo, disse-lhes: o que vos ordenou Moisés? Eles disseram: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedir. Respondendo Jesus, disse-lhes: foi por causa de vossa dureza de coração que ele vos escreveu esse preceito. Mas desde o princípio da criação, Deus o fez macho e fêmea. Por esta razão, um homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Claramente Jesus deixando claro aqui. Estando em casa, os seus discípulos o tornaram a interrogá-lo sobre o mesmo assunto. E ele lhes disse: quem quer que se divorcie sua mulher e case com outra, adultera contra ela. E se ela divorciar seu marido e casar com outro, adultera. Pessoas começaram a trazer criancinhas a ele para que tocassem nela. Mas os discípulos começaram a repreender aos trazedores. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e disse-lhes: deixe vir a mim as criancinhas, não as impeçam, porque o reino de Deus é composto de tais. Deveras eu vos digo que quem quer que não receba o reino de Deus, assim como uma criancinha faz, certamente não entrará nele. E tomando-as nos seus braços e impondo-lhe as mãos, ele as abençoou. Quando Jesus se pôs a caminho, um certo homem veio correndo, ajoelhou-se diante dele. Ele lhes perguntou: bom mestre, que preciso fazer para poder herdar a vida eterna? Mas Jesus lhes disse: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão Deus. Tu conheces os mandamentos: não adulterarás, não assassinarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não defraudarás, honra teu pai e tua mãe. Aí ele respondeu, disse a ele: mestre, tenho guardado todas essas coisas desde a minha mocidade. Aí Jesus, olhando para ele, deu valor a ele e disse: falta-te uma coisa, vai e vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e tu terás tesouro no céu. Aí vem, toma a cruz e segue-me. Mas ele ficou consternado pela palavra e afastou-se triste, porque tinha muitos bens. Então Jesus, olhando ao redor, disse a seus discípulos: como é difícil ao que tem riquezas entrar no reino de Deus. Mas os discípulos ficaram pasmados com suas palavras. Aí Jesus tentou de novo e disse-lhes: filhos, como é difícil para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Ele até mais é fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Talvez na sua Bíblia esteja uma expressão diferente: aqueles que são ricos, não aqueles que confiam na riqueza. Aqui, claramente, é aqueles que confiam na riqueza, colocam sua confiança nos bens e naquilo que ele pode proporcionar. E não pessoas que são ricas. Isso tem uma diferença enorme. Verso 26 aí, eles ficaram totalmente abismados, dizendo entre si: quem, pois, pode ser salvo? Mas Jesus, olhando para ele, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque todas as coisas são possíveis para Deus. Então Pedro começou a dizer-lhe: ora, nós deixamos tudo o que e te seguimos. Aí Jesus respondeu e disse: deveras eu vos digo que não há ninguém que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por minha causa e do Evangelho, que não receberá 100 vezes mais, já neste tempo, casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filho e campos, como perseguição, e na era futura, vida eterna. Mas muitos primeiros serão últimos, e últimos primeiros. Ora, eles estavam no caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia diante deles. Isto lhes surpreendeu, e ao passo que seguiam, começaram a ficar com medo, e tornando a levar os 12 à parte, começou a dizer-lhes as coisas que estavam para acontecer a ele. Atenção, estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, e eles o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios. E eles zombarão dele, o açoitarão, cuspirão nele, e o matarão, e ao terceiro dia ele ressuscitará. Aí Tiago e João, os filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram: mestre, queremos que nos faças o que te pedimos. Aí ele lhes disse: que vocês querem que eu vos faça? Eles lhes disseram: concede-nos que na tua glória nós assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: vocês não sabem o que estão pedindo.
podem vocês beber do cálice que eu estou bebendo e ser batizado com o batismo com o qual estou sendo batizado? Eles disseram, podemos. Aí Jesus disse-lhes, realmente vocês beberão o cálice que eu estou bebendo e serão batizados com o batismo com que estou sendo batizado. Mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não cabe a mim conceder. Antes é para quem ter sido preparado. Pronto, quando os 12 tomaram conhecimento, começaram a ficar indignados com Tiago e João, mas Jesus os convocou e disse-lhes, vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações, delas se assenhoreiam, e os seus grandes exercem autoridade sobre eles, mas não pode ser assim entre vocês. Antes, quem quer que queira se tornar grande entre vocês deverá ser vosso servo. Quem quer que queira ser vosso número 1 deverá ser escravo de todos. Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Chegaram a Jericó. Quando ele estava saindo de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, o cego Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, mendigando. E quando ele ouviu que era Jesus, o natsoriano, começou a gritar, a dizer, ó filho de Davi, Jesus, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que calassem, mas ele gritava ainda mais alto, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí Jesus parou e disse que o chamasse. Então chamaram o cego, dizendo a ele, coragem, levanta-te, ele está te chamando. Aí ele levantou-se, jogou a capa e foi até Jesus. Jesus reagiu por dizer a ele, que queres que eu te faça? Aí o cego lhe disse, Rabone, que eu tenha vista de novo. E Jesus lhe disse, vai, a tua fé te curou. Imediatamente ele tornou a ver e seguiu Jesus pelo caminho. Bom, terminamos aqui o nosso capítulo 10 e no próximo vídeo nós nos vemos no capítulo 11.